Olá, amigos do LAC Concursos, professor Marcelo mais uma vez aqui com vocês para uma aula dentro da parte de geografia, quer dizer, geografia não é só geografia, mas a aula voltada para o concurso aí de Pernambuco, da PM de Pernambuco, e hoje nós vamos falar de movimentos culturais. Pessoal, depois dessa aula aqui, faltarão as aulas de formação territorial, que eu vou levar ao pé da letra, é a formação territorial de Pernambuco. O resto a gente já trabalhou tudo. Micro-regiões, meso-regiões, isso aí já foi tudo ok. Beleza? É a formação territorial do Estado e a parte de espaço rural. Na verdade, você verá que na parte de economia, nós já trabalhamos a agropecuária de Pernambuco. A produção agropecuária, o setor primário. A gente vai falar do espaço rural de Pernambuco, principalmente relacionado à estrutura fundiária do Estado e os movimentos no campo. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, é claro que para essa aula aqui, tem que estudar, tem que fazer pesquisa, né? A boa e velha internet, você vai buscar para trazer o pessoal. A turma que é da terra, obviamente, já conhece, mas quem é de fora e de repente vai batalhar uma vaga, espero poder ajudar. Vamos lá. Aí a gente tem que levar uma coisa em consideração, quando se fala da cultura de Pernambuco, eu acho que é motivo de muito orgulho, acho que deixa os pernambucanos muito envaidecidos do seu estado. Pernambuco foi o principal estado do Brasil, a principal capitania do Brasil, até o século XVII, certo? Inclusive foi palco das invasões holandesas, né? Lá no Nordeste, isso durou quase 25 anos, acho que se não me engano foi entre 1630 e 1654, né? Com Maurício de Nassau. Então, Pernambuco é um berço da cultura brasileira. Inclusive, nesse episódio das invasões holandesas, você tem na expulsão dos holandeses a Batalha dos Guararapes, que, se eu não me engano, é o nome que se dá ao aeroporto lá, certo? De Recife, aeroporto dos Guararapes, eu acho que foi rebatizado como Gilberto Freire. Tem a cidade de Jaboatão dos Guararapes, mas essa batalha é muito importante porque nela você teve, além da expulsão dos holandeses, o pessoal coloca como a gênese, a origem, a formação do Exército Brasileiro. Certo? Que inclusive teve a data comemorada agora, dia 19 de abril. Inclusive porque nesse episódio da batalha, você tinha presente o elemento branco, que era o João Vidal de Negreiros, né? Um fidalgo. Você tinha o negro, que era Henrique Dias, certo? E o índio, Felipe Camarão. Então ali já haveria, vamos dizer assim, um embriãozinho de uma identidade nacional brasileira calcada nesses três elementos, no branco, no negro e no índio, tá? Então, é claro que a cultura pernambucana, ela é muito diversificada, tá? Tem elementos extremamente marcantes, justamente porque provavelmente foi o primeiro espaço onde se formou cultura, uma certa cultura local dentro do Brasil. Então, é uma das culturas mais ativas, ricas e diversificadas do país, tendo sido uma das primeiras áreas efetivamente colonizadas por portugueses ainda no século XVI, que aí encontraram as populações nativas e foram acompanhados por africanos, trazidos como escravos, certo? O Estado tem uma cultura muito diversificada que também incorpora elementos luso-brasileiros, com influência africana, ameríndia, até mesmo judaica e holandesa, certo? Num primeiro momento, eu peguei para vocês música e danças, né? Do estado de Pernambuco, tá? Então vamos lá. Pessoal, é claro que eu não trabalhei aqui movimentos culturais, se eu for falar assim, em movimento, tem dois aqui que eu vou falar. Desse movimento, que recebe esse nome, tá? O resto são mais os traços da cultura pernambucana. Então, o primeiro, claro que não é carnaval. Carnaval é uma coisa que você tem para o Brasil inteiro, vem lá da Europa, lá em Veneza também tem carnaval, do jeito deles, mas é o frevo, que é um dos principais gêneros musicais e dança do estado, e símbolo do carnaval de Recife e Olinda. Enquanto lá na Bahia você fica com a Axé Music, né, no Rio de Janeiro
Você tem o samba, os sambas enredo, as escolas, etc. Lá em Recife, Olinda é o frevo, que se caracteriza pelo ritmo acelerado e pelos passos que lembram a capoeira, pulos, saltos, certo? Expressão cultural que tem em Pernambuco, um de seus berços. A palavra frevo, aí a gente usa essa expressão, né? É uma corruptela. Ela vem de ferver, né? Que a gente fala, e aí, onde que é o fervo hoje? Onde que está fervendo aí? E o pessoal falava frever, por corruptela, frever. Então daí veio o frevo, que passou a designar o quê? Efervescência, agitação, confusão, rebuliço, certo? Massa popular no vai e vem, de acordo com o vocabulário pernambucano de Pereira da Costa, tá? Então o frevo é o símbolo do carnaval pernambucano e talvez seja a dança através da qual Pernambuco seja o ritmo, música e dança mais conhecido no Brasil. Em 2012, a Unesco, certo? Paris, França, a Unesco aprovou por unanimidade dos votantes, o frevo como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Ah, Marcelo, como assim imaterial? Deixa eu explicar para você. É o seguinte, quando a Unesco fala que um determinado local é patrimônio da humanidade, certo? Patrimônio histórico, por exemplo, Ouro Preto. Ouro Preto é patrimônio histórico, certo? Então aquilo ali está baseado no quê? Numa materialidade, nos casarões, nas igrejas, nas ruas, nas esculturas. Então é algo material. Agora, música, dança, é um patrimônio imaterial, tá? Então a Unesco decretou em 2012, por unanimidade, o frevo patrimônio cultural imaterial da humanidade, certo? E provavelmente é o ritmo que mais caracteriza o estado de Pernambuco, certo? Tanto nos outros estados do Brasil como no exterior. Beleza? Muito bem. Aí você tem o chamado maracatu nação, ou maracatu de baque virado. O que é isso? É uma manifestação cultural da música folclórica pernambucana afro-brasileira. É formada por uma percussão que acompanha um cortejo real. Tem muito a ver com a tradição do rei do Congo, tá? Como a maioria das manifestações populares, ela é uma mistura de cultura indígena, africana e europeia. Surgiu lá no século XVII. O pessoal data os maracatus mais antigos de 1711, tá? Beleza? Certo? Geralmente esse maracatu nação, ele é dividido, ou era dividido, em dois setores. Um administrativo e outro festivo, com teatro, música e dança. A parte falada foi sendo eliminada lentamente, resultando em música e dança próprias para homenagear a coroação do rei do Congo. Então, esse maracatu nação, ele é caracterizado por esse desfile, em que tem a figura de um rei, de uma rainha, simulando a coroação do rei do Congo. Esse aqui é o maracatu nação Estrela Brilhante. Peguei uma foto, estou dando crédito aí, tá? É uma foto já antiga, mas eu peguei, queria uma coisa mais tradicional, e isso aqui é o maracatu nação, tá? Ou maracatu do baque virado. Diferente do maracatu rural, ou maracatu de baque solto, que também é uma das manifestações culturais do estado e muito conhecida pela presença da figura do caboclo de lança, tá? Ele distingue-se do maracatu nação em organização, personagens e ritmo. O maracatu rural mais antigo do Brasil é o Cambinda Brasileira. Esse grupo foi fundado em 1808 e a sede permanece no Engenho do Cumbe, Nazaré da Mata, Zona da Mata de Pernambuco, tá? Esse maracatu rural, ele significa para os seus integrantes mais que uma brincadeira. É uma herança secular, é um motivo de muito orgulho e admiração. Principalmente porque os brincantes, né, aqueles que participam, são geralmente pessoas humildes, pessoas do povo, são lavradores, cortadores de cana, entendeu? Que num determinado momento do ano, ali no carnaval, ou em outras comemorações,
certo? Fazem as próprias fantasias, eles que bordam golas, enfeites, certo? Relhos, chapéus, são eles que fazem tudo. Então tem uma carga histórica, popular, muito forte, tá? Agora, esse aqui é conhecido como maracatu rural. Ele veio da zona rural, tá? Beleza? Diferente do maracatu nação. E aí, a figura do caboclo de lança é a figura mais conhecida desse maracatu, que é conhecido também como maracatu de baque solto. Tá ok? Muito bem. Aí vamos lá. Baião. Bom, moçada, quando a gente entra aqui nessa questão do baião, eu vou começar antes aqui por uma historinha que é para explicar uma coisa que provavelmente todo mundo aqui já escutou alguma vez, que é o seguinte. Eu vou falar aqui de todos eles, tá? Xote, chachado, coco, beleza? Fazem parte do chamado forró, junto com o baião. Bom, aí vem uma história que é muito engraçada. Engraçada não, quer dizer assim, é muito conhecida. Pessoal, a origem da palavra forró, tá? Ela tem duas vertentes, certo? Que envolvem a região Nordeste, ali, a cultura local. Que são as seguintes. Primeiro, mas as duas são iguais. O pessoal fala que quando os ingleses vieram construir estradas de ferro no Nordeste, lá no início do século XX, tá? Eles faziam festas, inclusive lá em Pernambuco teve uma companhia, Western Company Railroad, uma coisa assim, sei lá, mas ferrovias ingleses, que eles fariam festas para todo mundo participar, certo? Aí essa mesma história foi contada em relação aos estadunidenses, tá? Os americanos, tá? Eu prefiro estadunidenses, tá? Como se fala em espanhol. Em relação aos americanos, quando eles vieram para o Brasil na Segunda Guerra e estabeleceram bases aéreas no Nordeste, notadamente em Natal. Então, essas duas histórias, os ingleses com as ferrovias e os americanos com as bases aéreas, diz que eles, para se integrar à comunidade local, certo? Para criar um bom relacionamento, eles que faziam festas para todos. Então, for all. Você entendeu? Seria for all. E diz que aí veio a palavra forró. For all. São festas for all, para todos. Forró. Ah, mas eu sempre escutei falar nessa história. Ah, eu conheci essa história, diz que é verdade e tal. Não é. Não é. Assim, etimologicamente falando. Como é que funciona? Pessoal, muito antes do pessoal criar isso aqui, certo? Já existia, tá, no Nordeste, o termo forró-bodó, certo? Que a gente fala, ei, rapaz, isso aí vai dar um forró-bodó, rapaz, isso é um forró-bodó. Forró-bodó, tá? Que é uma expressão que vem de forbodó. E isso aqui, etimologicamente falando, por incrível que pareça, vem de fobordon. Fobordon, por incrível que pareça, pessoal, é francês. É francês. Só que existe uma região ali, o norte, mais para a Espanha, né? Porque está ali ao norte e vai para o País Basco, que é a Galícia. E ali é o norte de Portugal também. E a turma fala que a expressão veio de lá. Eles pegaram do francês fobordon, que é uma expressão que significa desentoação. Tá? E aí eles trouxeram para forbodó, virou forró-bodó,
E aí, daqui saiu a expressão forró, certo? Inclusive, essa questão do norte ali de Portugal, Espanha, só para pegar, eu vou fazer a comparação, outro dia eu recebi até, eu estou falando agora daqui, não é, o assunto é forró, tá? Mas é o nosso jeito aqui de falar aqui em Cuiabá, matite, pete, certo? Com tchê, tchê. É que nem você falar espanhol, muchacho, derecha. A turma fala que essa expressão, essa maneira de falar, também vem lá do norte de Portugal, certo? Isso que é uma coisa que acabou vindo para cá. E nesse caso, ali da Galícia, Espanha, essa expressão francesa, forbodó, forrobodó, deu origem à expressão forró, que envolve todos aqueles ritmos que eu falei para vocês agora há pouco, certo? O baião, chachado, o shot e o coco, beleza? Tudo bem? Agora olha só, o baião é um gênero de música e dança popular derivado de um tipo de lundu, certo? Lundu, denominado baiano. Aí a corruptela de baiano ficou baião, tá? O conjunto geralmente típico do baião de baile e música é sanfona, triângulo e zabumba, tá? Os sons desses instrumentos são intercalados ao canto. A temática do baião é o cotidiano, principalmente da vida dos sertanejos, das dificuldades de suas vidas. O principal exemplo é a Asa Branca, né? O baião teve como grande divulgador, o grande divulgador, Luiz Gonzaga, pernambucano, natural de Exu, certo? Nasceu em Exu. Está o ritmo ao lado de outros forma o forró. E além de Luiz Gonzaga, você teve outros grandes divulgadores, como Dominguinhos, é um caso. Então é um ritmo típico do Nordeste, certo? E que faz parte da cultura pernambucana, tendo em um pernambucano o seu maior expoente em todos os tempos, certo? Beleza? Aí eu botei uma foto antiga. Eu botei uma foto de um baile antigo, tá? A sanfona tá ali, zabumba, beleza, e o pessoal, baião, tranquilo, um baile, certo? Que é um tipo de lundu e vem de uma corruptela do nome baiano, tá ok? Beleza? Muito bem. O shot aqui é uma história interessante também, e eu vou explicar para vocês porque eu não botei foto. Eu até resolvi pelo seguinte, shot, também chamado shots ou escocesa, é um ritmo musical, tá? É uma dança de salão de origem europeia, centro-europeia. É um ritmo de dança muito executado no forró, e a palavra vem do alemão. Ó, da onde que vem a palavra shot? Vem do alemão, schottisch, que em alemão significa escocesa, porque é uma referência à polca escocesa, que era muito dançada naquela época pelos alemães. Ela passou a ser conhecida em Portugal como chotiça, porque é uma corruptela da expressão alemã. E foi trazida para o Brasil, essa música, esse ritmo, essa dança, em 1851, por José Maria Toussaint, tá? E tornou-se muito apreciado como dança de elite no período do Segundo Reinado, certo? Aí, quando os escravos negros aprenderam alguns passos da dança, certo? Adotando a sua maneira peculiar de dançar, e ela caiu no gosto popular, aí ela passou a ser conhecida como shot, certo? Mas a origem da palavra é alemã. Aí por que eu não coloquei a foto? Pelo seguinte, pesquisando shot, e vendo que ele tem uma abrangência bem grande, moçada, existem vários, vamos dizer assim, locais do Brasil que têm grupos específicos. Por exemplo, lá no Pará tem o chamado shot bragantino, que é da região Bragantina, onde fica ali próximo a Belém do Pará, a ilha de Marajó, é o shot bragantino. No Rio Grande do Sul, você também tem o shot, é o estilo gaúcho. Inclusive eles têm um lá, que o cara dança com duas damas.
tá? É claro que esse shot, que é o shot mais conhecido, nordestino, certo? Ele tem como ícones, por exemplo, o grupo como Fala Mansa, que botou aquela música Shot da Alegria. Aquilo ali é fácil, caracteriza o ritmo, tá? Mas você não tem apenas um tipo de shot no Brasil. Não, ele tem várias manifestações dentro do território nacional com características diferenciadas, certo? Beleza? Tudo bem? Agora esse aqui, o nordestino, a gente coloca grupos como Fala Mansa, é esse que eu falei, é esse aí, o ritmo local, que está dentro do forró também, certo? Aí, chachado. Bom, chachado é originário do sertão de Pernambuco. O chachado tem esse nome porque vem de uma onomatopeia, certo? Que é o barulho do tchá, 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 da alpercata, que a gente fala precata, né? Da alpercata, sandália, arrastando no chão. Então daí veio o nome chachado. Pessoal, como vocês sabem muito bem, ele é originário do sertão de Pernambuco. O chachado era uma dança de cangaceiro, notadamente entre o bando do Lampião ali na década de 20 na região de Serra Talhada, certo? Então era uma dança muito popular entre os cangaceiros. E outra, exclusivamente masculina, porque a presença da mulher no cangaço era inexistente. Inclusive a turma falava que no cangaço a arma era a dama, o fuzil era a dama, certo? Então era uma dança em que você tinha um líder, o líder do bando ia na frente, e ele ia puxando os versos, e o restante dos elementos do grupo respondia em coro. Geralmente eram versos que enalteciam as façanhas do bando, ou desprezando os inimigos, ou então, de repente, homenageando companheiros que já tinham morrido, certo? E com o líder do bando na frente, e o restante atrás, certo? Aquele negócio do tchá-tchá-tchá no chão, da alpercata, repetindo esses versos. E uma dança, a princípio, exclusivamente o quê? Masculina. Masculina. Você não tinha presença de mulheres naquela época no cangaço, tá? É claro que a foto que eu coloquei para vocês é uma apresentação, provavelmente de grupo folclórico, em que você já tem as moças aqui, tranquilo, certo? Inclusive, posteriormente, também figuras como Maria Bonita, Dadá, certo? Já se faziam presentes junto ao bando de Lampião. Mas, inicialmente, uma dança exclusivamente masculina, tá certo? Muito bem. Aí, o coco. Pessoal, o coco é um ritmo típico do Nordeste e existem controvérsias quanto à origem dele. Mas é um ritmo nordestino. A turma aponta principalmente para Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Tá? A origem desse ritmo. O coco, a expressão coco, significa cabeça, que é de onde vem a música. De letras bem simples. Tem influência africana e indígena. E é uma dança de roda, acompanhada de cantoria e executada em pares, fileiras ou círculos, durante festas populares do litoral e do sertão nordestino. Ele recebe vários nomes, certo? Pagode, zambê, coco de usina, coco de roda, coco de embolada, coco de praia, coco do sertão, coco de umbigada. E ainda outros o nominam com o instrumento mais característico da região em que é desenvolvido. Você pode ter o coco de ganzá e o coco de zambê. Então todos esses nomes aqui caracterizam essa dança. Mas aí existe também um outro componente que muitos até dizem, alguns dizem, certo? Que foi o que eu pesquisei, que chega a ser tão importante quanto, ou até mais importante, um quinto elemento musical, além da cantoria, das palmas, certo? Que é o calçado que o pessoal utiliza, que são tamancos de madeira. O som característico vem de 4 instrumentos: ganzá, surdo, pandeiro e triângulo. Mas, muitas vezes, o que marca a mesma cadência do ritmo é o repicar acelerado desses tamancos de madeira no chão. Essas sandálias de madeira funcionam como quase que um quinto elemento. Muitos dizem que talvez o mais importante deles. Disso tudo, a sonoridade é completada com palmas. Então você tem aqui um grupo dançando,
certo? Em roda, em duplas, e é uma apresentação que tem influência afro-indígena, tá? E é executada, aparece tanto no litoral quanto no interior, tanto do estado de Pernambuco quanto do Nordeste, em ocasiões de festas. Certo? Beleza? Tudo bem? Aí, buscando ainda o lado da música, agora, sem haver tanto com as danças, tá? A banda de pífanos de Caruaru. Por incrível que pareça, a banda de pífanos de Caruaru, ou banda de pífanos Zabumba de Caruaru, ela tem sua origem em Alagoas. Em Alagoas. Fundada por Manuel Clarindo Biano e Benedito Clarindo Biano há 92 anos, em 1924. Tá? Provavelmente é um dos grupos mais antigos instrumentais em atividade no Brasil e um dos mais tradicionais. Os integrantes mais novos são todos filhos e sobrinhos, é todo mundo da família dos primeiros fundadores. Pra você ter uma ideia, esse pessoal é de 1924. Eles foram gravar o primeiro disco em 1971. Quase 50 anos depois. Primeiro disco. E já se apresentaram com ícones da música brasileira, como Gilberto Gil e outros. Tá? Então a banda se originou em Alagoas e se radicou em Caruaru. Daí o nome mais conhecido, que é a banda de pífanos de Caruaru, tá? Que é esse pessoal aqui. Todo mundo da mesma família, tá? Da mesma família. Ou filhos, ou sobrinhos dos fundadores da composição, da formação original. Certo? Muito bem. Aí você tem a ciranda. Bom, a ciranda é um tipo de dança e música de Pernambuco. E aí, originada mais precisamente na ilha de Itamaracá. Essa ilha de Itamaracá, eu me lembro até quando garoto, que a composição mais famosa que eu escutei, que envolvia essa ideia de ciranda, é porque tem a palavra, se eu não me engano é assim, essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Talvez seja mais conhecida, e eu sou horrível para cantar. Mas essa eu me lembro de garoto, jovem, menino aqui em Cuiabá. Eu escutei essa música. Essa música, ela é originada precisamente dessa ilha, tá? Que era tipo uma brincadeira, tá? Uma roda que as mulheres faziam, cantando e dançando para esperar os seus maridos pescadores que chegavam do mar, certo? Ela se caracteriza pela formação de uma grande roda, geralmente praias ou praças, onde os integrantes dançam ao som de um ritmo lento e repetido. Tá? Beleza? Então, isso aqui é uma manifestação original do estado de Pernambuco, especificamente da região litorânea da ilha de Itamaracá. Tá joia? Muito bem. Aí veio o cavalo marinho. Pessoal, isso aqui eu pesquisei, fui lá ver bastante coisa. Isso aqui já é uma coisa, não é que eu vou falar que é mais complexa, mas é realmente mais, tem mais elementos dentro. O que é o cavalo marinho? É um folguedo cênico, quer dizer, um conjunto de dança, é teatro, é música, tá? Típico da zona da mata setentrional de Pernambuco, tá? Esse alto integra o ciclo de festejos natalinos e presta homenagem aos Reis Magos. As apresentações do cavalo marinho, certo, se processam ao som de uma orquestra conhecida como banco. É a orquestra que acompanha. Que tem no mínimo 4 participantes, certo? Porém não há limite de integrantes para isso. A formação mínima é um rabequista, um bagista, um pandeirista e um mineirista, tá? Esse folguedo possui 76 personagens ou figuras, divididos em 3 categorias: humanas, fantásticas e animais. Entre as humanas estão o capitão, Mateus e Bastião, mestre Ambrósio, soldado da guarita, mané do baile, valentão, pisa-pilão, barra e rua. Nas fantásticas, caboclo do urubá, parece mas não é, morte, diabo, babau, jaraguá. E os animais, boi, ema, cavalo, onça e burra. Tá? Beleza? Pessoal, uma apresentação com todas as figuras pode durar 8 horas seguidas. 8 horas.
tá? Acontece geralmente entre julho e janeiro, com destaque para dias de Natal, Ano Novo e Dias de Reis. No decorrer da apresentação, os brincantes, tradicionalmente todos homens, assumem diferentes papéis, mediante a troca de roupa ou máscara, com exceção dos negros Bastião e Mateus, que permanecem os mesmos durante todo o espetáculo. O alto reúne encenações, coreografias, improvisos e toadas, além de uma série de danças tradicionais, como o coco, mergulhão e a dança de São Gonçalo. Tá? Então isso aqui é um resumo. Aí, se vocês me permitem, porque eu também não vou ficar lendo e vocês vão poder pegar isso no slide, eu coloquei aqui os principais personagens. Tá? Primeiro, Capitão Marinho, que faz o papel do chefe político local ou proprietário de terras, grande latifundiário, que é o cara responsável pela festa. Bastião e Mateus, que são dois negros bufões que dividem a mesma mulher, Catirina, certo? Galantes e damas, que são as figuras aristocráticas convidadas pelo Capitão Marinho para a festa dele, tá? Representando a hierarquia social, a hierarquia racial na sociedade açucareira, certo? Caboclo Juremeiro, que é uma entidade sobrenatural que cultua a Jurema Sagrada, certo? E em Pernambuco, os grupos de cavalo marinho estão concentrados numa região pequena, principalmente formada por quais municípios? Condado, Aliança, Ferreiros, Camutanga, Itambé, Itaquitinga e Goiânia. Certo? Que é a zona da mata setentrional de Pernambuco. Aí aqui eu coloquei o roteiro da festa para você entender, quer dizer, o roteiro do folguedo, tá? Como que ele funciona, certo? Como que se dá, quem é responsável pelo que, organiza o baile, os dois aqui querem tomar conta do baile, aí o capitão chama o soldado da guarita para botar ordem, e aí aparece o empata-samba, que não deixa o baile prosseguir. É basicamente isso. Até a chegada das damas e galantes e damas, que apresentam a dança dos Árculos, certo? Que é guarda uma semelhança com a dança de São Gonçalo, essa dança dos arcos. E aí o baile segue e no final é oferecido um boi, tá? Que é repartido entre todos os presentes. Então, basicamente, o roteiro é esse. Eu coloquei aqui, se vocês quiserem ler, como que funciona, resumidamente, tá? E aqui, alguns grupos de cavalo marinho, que são dos mais conhecidos, tá? Então, botei aqui, tem Glória do Goitá, Condado, Aliança, Camutanga, certo? Itambé, Itaquitinga, e tem esse grupo, que ele botou lá, pesquisa da família Salustiano, que é de Olinda, Pernambuco. Aí os nomes estão aqui, Mestre Zé de Bibi, Estrela de Ouro, certo? Quem que é o responsável por cada um deles, tá? Então aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos de cavalo marinho que você tem, que eu pesquisei e achei, né? Falando na boa, na famosa Wikipédia, tá? E outros locais também que a gente foi pesquisando, que são mais famosos no estado de Pernambuco. Tá joia? E aí eu botei uma foto da celebração. Tá aqui o Mateus e o Bastião. Tá, esse aqui é o Capitão Marinho. Tá joia? Beleza? Eu acho que é ele, né? Pelo menos do jeito que tá aí, com boné, espada, deve ser ele. Muito bem. Aí vem a embolada. Pessoal, embolada, também conhecida como coco de embolada, ou coco de improviso, ou coco de repente. É uma espécie de arte surgida no Nordeste, que é especialmente popular. Eu ia botar uma aqui, mas não botei, até porque tinha sogra no meio, eu não queria parecer deselegante, claro que não de maneira nenhuma, desrespeitoso, né? No que consiste a embolada? É uma dupla de cantadores, certo? Geralmente pandeiro na mão, tá? E o que vale? É o improviso, A dupla começa e é um tentando gozar com a cara do outro, denegrir o outro. Certo? São versos que, pelo amor de Deus, gente, o cara tem que ter muita criatividade muito rápido. Se você quiser fazer, vamos dizer assim, guardadas as devidas proporções, a embolada é um rap. Só que sem aquele, né, rhythm and poetry. Só que sem aquele negócio de... Meu filho fica assistindo isso em casa. E eu fico vendo que os caras falam assim, sei lá o que tá ligado, você sei lá o que tá ligado, só fica repetindo a mesma coisa. Às vezes aí enjoa, eu não gosto.
Agora, quando você vê isso aqui, os caras com o pandeiro, e aí um falando rápido, aqueles versos rápidos, e gozando com a cara do outro, tal, e o outro tem que responder. Se você não conseguir responder, então o seu par é o vencedor. Certo? O par é o vencedor. E aí, existe uma dupla famosíssima, esse pessoal aqui da Embolada, que é o Caju e o Castanha. Tá? Pelo que eu pesquisei, os dois são recifenses. São recifenses. Mas parece que a dupla se formou em Jaboatão dos Guararapes. Bom, não sei se a história é essa, mas são pernambucanos. São pernambucanos. E quando eu pesquisei Embolada, é a dupla mais famosa que eu achei. Então estão os dois aqui, pandeiro na mão, é batucando e um metralhando o outro. Quem não conseguir revidar é o perdedor. Certo? Beleza? Então isso aqui é uma outra manifestação cultural do Nordeste que está presente no estado de Pernambuco. Tá? Aí vem isso aqui. Bom, isso aqui é um movimento. Aqui tem um movimento. Que é assim. Perdão. Pessoal, se vocês me permitem, vou fazer aqui uma remissão. Eu falo isso assim, tipo para os meus alunos, que têm 17, 18 anos de idade, cursinho, terceirão, né, por aí. Então eu pergunto assim, às vezes para eles em sala, escuta, quem aqui, porque eu tenho um filho de 19, estou com 48 para 49, então eu pergunto assim, escuta, vocês têm 17, 18 anos, o pai e mãe de vocês devem estar tudo mais ou menos na minha faixa etária. Mas tem alguém aí que o pai tem 60 anos de idade? Aí um ou outro, né, que de repente é filho mais novo, né? Meu pai tem. Muito bem. Aí eu falo assim, olha, se seu pai, sua mãe, fosse conversar com você e falar assim, sobre música, essas coisas, né, a juventude e tal, 60 anos de idade, seu pai e sua mãe poderiam falar assim, meu filho, eu sei que tem a questão do choque de gerações, tá? Eu não vou discutir isso, hoje tem o Wesley Safadão aí, aquelas moças lá que cantam o negócio, só vou levar embora meu violão e nosso cachorro, pelo amor de Deus. Tá bom, quem gosta, gosta, eu não vou discutir isso, tá? Beleza. Mas, vamos supor, conversando, né, com o filho, aquela música, juventude e tal, eu ia falar assim, filho, quando eu tinha sua idade, 16, 17 anos, comecei a sair, bailinho, aquela coisa. Eu fui um privilegiado, Eu fui um privilegiado por quê? Porque eu, com sua idade, 16, 17 anos, saindo assim, música, certo, festa, o que eu peguei na minha época? O que eu curti na minha época? E ali, aparecendo, entendeu? Porra! The Beatles, Rolling Stones, Emerson, Lake and Palmer, Crosby, Still, Nash Young, Eric Clapton, Aerosmith, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Pink Floyd, The Eagles, Janis Joplin, Jim Morrison and the Doors, Jimi Hendrix, pelo amor de Deus, gente, Santana, putz, grila. Eu não estou falando que não é que eu quero falar só dos estrangeiros, é que você tinha jovem agora, Raul Seixas, a Tropicália, Chico Buarque, Nara Leão, você entendeu? Tropicália, Gilberto Gil, Caetano, Gal, Bethânia. Pelo amor de Deus, gente. Caramba, era um momento de muita efervescência, ali 60, 70, aquela transição. Até eu mesmo, né? Juventude e tal. Paralamas de Sucesso, Titãs, Ultraje a Rigor, Kid Abelha, Barão Vermelho com Cazuza, Legião Urbana Capital Inicial, tá? Camisa de Vênus, Ira. Pessoal, pelo amor de Deus, tudo isso aí eu assisti ao vivo. Eu vi, porra. Os caras tudo novinho lá, Herbert Viana, Titãs, com Arnaldo Antunes, tava lá, pô, eu vi, pô. Foi bom pra caramba. Então hoje, quando eu fico vendo as coisas, eu acho o rock nacional hoje uma pobreza absurda. Tá? Desculpa, para mim tá pobre, eu sei que tem que pesquisar algumas coisas. Na música popular tá aparecendo muita coisa boa, criolo, você entendeu? Tá aparecendo coisa boa, tá mais, poxa, em outras áreas, nossa, é deprimente. Agora, na década de 90, na verdade muitos colocam isso aí lá para trás. Muitos dizem que na verdade surge com o Robertinho do Recife, certo? Já veio lá dos anos 70. Mas como eu sou mais, né, não estava tanto assim na época,
eu tenho esse referencial dos anos 90. O rock brasileiro sempre vinha muita coisa do Rio, São Paulo, Brasília começou a aparecer, certo? O Sul deu os Engenheiros do Havaí. Muito bem. Agora, de repente veio uma coisa nova do Nordeste. O que era? Porra, era um som que misturava rock, reggae, maracatu, pop, coco, embolada, certo? Frevo, tudo. E o ícone desse negócio, Chico Science e Nação Zumbi. Tá? E aí, esse movimento, aí é um movimento, passa a ser conhecido como o Mangue Beat. Mangue Beat. Isso por quê? Porque quando você pega músicas, por exemplo, como Mangue Town, que eu acho que é do Afro Ciberdélia, certo? Que é um álbum deles, um CD deles. Cara, a música, né? Tô enfiado na lama, é um bairro sujo, onde os urubus têm casas, e eu não tenho asas, mas estou aqui em minha casa, onde os urubus têm asas. Como é que é? Tô pintando, segurando a parede do mangue do meu quintal. É isso. É uma referência direta à coisa. Então, quando eles fecharam um contrato com uma grande gravadora, que foi a Sony, certo? Que lançou esse CD deles, o Afro Ciberdélia, esse álbum, geralmente a turma rotula o trabalho. Certo? Você pega as bandas de Seattle, por exemplo, da década de 90, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, Stone Temple Pilots, nem sei se era de lá, mas aquele pessoal que saiu ali, qual que era o rótulo? Grunge, Metallica, tal, heavy metal. Aí quando a turma falou, pô, e o som de vocês, o que é? É o Mangue Beat. Agora o Mangue Beat não era só a música, mas era também um movimento, certo? Com muita crítica ao abandono econômico e social do mangue, das áreas periféricas, certo? De repente, áreas periféricas na região metropolitana do Recife, em que o pessoal entrou e eram palafitas, favelas. É que nem você escutar de Paralamas de Sucesso, né? Todo dia o sol da manhã vem e lhes desafia, traz do sonho pro mundo quem já não queria, palafitas, trapiches, barracos, filhos da mesma agonia. E você lembra que o refrão dessa música, o nome é Alagados, o refrão é Alagados, Trench Town, favela da Maré. É impossível o cara não ligar que ele fala favela da Maré, palafita, porque a favela foi construída, no parte dela, numa área de mangue, de vegetação litorânea. A urbanização desenfreada avançou para cima daquilo. Então, esse movimento tinha, e é um movimento, tinha essa visão crítica do abandono econômico e social do mangue e a desigualdade presente na cidade do Recife. E não apenas da cidade do Recife, mas como sendo um reflexo do abandono, do descaso do Estado brasileiro para fora do eixo Rio-São Paulo. Do descaso, não, o que está lá fora não interessa, o que interessa é aquela área do Brasil. Tudo para lá, e o resto nada. Então esse aqui é um movimento que surgiu em Pernambuco. O pessoal fala que tem essa questão do embriãozinho lá atrás, com o Robertinho do Recife. E não foi só o Chico Science. De repente, o Chico Science pode ter, vamos dizer assim, um cara que foi o ícone desse movimento. Tá, principal divulgador. Mas o Fred 40, do Mundo Livre S.A., também é autor de um primeiro manifesto do Mangue, que foi o Caranguejos com Cérebro, de 1992. Então, esse aqui é um movimento mais ligado ao rock. Vou botar assim, ao rock, é uma música mais pop, rock, não tanto, claro que eu posso encaixar como popular também, mas vocês entenderam, guitarra, tal, ritmos que não são tão tradicionais como os outros que eu mostrei, mas que tiveram esse movimento, teve origem em Pernambuco, tá? E foi extremamente marcante. Infelizmente morreu muito cedo, né? Um acidente estúpido de automóvel, né? E parece que teve alguma coisa do cinto de segurança não ter funcionado, alguma coisa assim.
E aqui está o Chico Science, Nação Zumbi, e o Mundo Livre S.A., que são dois representantes, dois expoentes, os maiores desse movimento do Mangue Beat, que até hoje ainda está aí. Então isso aqui é oriundo do estado de Pernambuco. Tá certo? Beleza? Muito bem. Aí, teatro, literatura, cinema e produção de conhecimento. Porque aí produção de conhecimento eu acho importante, tá? Porque a gente está falando como um todo. Então olha só. Pessoal, todos os anos, nas semanas que antecedem a Páscoa, realiza-se um espetáculo da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, que é no distrito da Fazenda Nova, em Brejo da Madre de Deus, agreste pernambucano. Pessoal, isso aqui é conhecido como o maior teatro ao ar livre do mundo, tá? Você tem uma cidade cenográfica, uma cidade de teatro, que tem uma muralha de 3,5 km de extensão, 9 palcos, 70 torres, e é um espetáculo encenado desde 1951. Ou seja, já são o quê? 65 anos. 65 anos de encenação do espetáculo. Essa aqui é uma visão que você tem dessa cidade cenográfica. Tá? Então aqui as muralhas, aqui os palcos que você tem. E as torres. Tá? Beleza? Que é a população que vai assistir. E aqui, durante o espetáculo, é a cena da ascensão de Cristo. Claro que com o passar dos anos, devido à fama que isso aqui angariou, a fama que isso aqui conquistou, dessa representação, essa demonstração de fé, e por ser um espetáculo muito bonito, hoje, você sabe muito bem que os papéis aqui são atores globais, pô. São atores de renome nacional, que vão lá encenar isso aqui. Antes eram atores locais, certo? Pessoas até mesmo da região, que faziam toda a encenação, tá? Então é um dos momentos mais marcantes que você tem todos os anos do teatro brasileiro, sendo a maior encenação teatral ao ar livre do mundo. E isso aqui é em Pernambuco. Tá joia? Outra. Pessoal, Pernambuco deu origem ao mamulengo. Mamulengo é o nome dado ao teatro de bonecos brasileiro, tido como um dos mais ricos espetáculos populares do país. É uma representação de dramas através de bonecos, em pequeno palco elevado coberto por uma empanada, atrás do qual ficam as pessoas que dão vida e voz aos personagens. Glória do Goitá, que é município da Zona da Mata Pernambucana, detém o título de berço do mamulengo. É o berço do mamulengo. Esses aqui são bonecos do Museu do Mamulengo, que está lá em Olinda, Pernambuco. Mas a cidade conhecida como berço do mamulengo é Glória do Goitá, que fica na Zona da Mata. Então o teatro de mamulengo também é uma expressão muito importante, tá, da cultura pernambucana. Tá joia? Muito bem. Pessoal, num período de aproximadamente, isso aqui foi a data que eu fiz a pesquisa, 12 meses, mas você deve colocar aí 2014, 2015, o cinema pernambucano conquistou os 3 principais prêmios dos festivais nacionais de cinema. Tá? Todos de Pernambuco. Quer dizer, tem uma exceção aqui só. Era uma vez eu, Verônica, de Marcelo Gomes, e Eles Voltam, de Marcelo Lordelo, dividiram o Candango de melhor filme no Festival de Brasília. Eu botei aqui um asterisco no Marcelo Lordelo, porque ele é natural, ou Lordelo, me desculpe aí ele se eu não estou errando a pronúncia, porque ele é natural de Brasília. Mas ele está radicado no Recife há mais de 10 anos. Inclusive, ele é graduado pela Universidade Federal de Pernambuco. Tá? Então, ambos venceram o Festival de Brasília. O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho, conquistou o troféu Redentor de melhor filme no Festival do Rio de Janeiro. Aliás, esse filme aqui, ao lado do Lincoln, tá? do Steven Spielberg, e eu não me lembro de qual produção do Quentin Tarantino, se foi Django Livre, foi considerado um dos 10 melhores filmes de 2015, ou 2014, 2015. Tá? Esse aqui, O Som ao Redor, premiado fora do Brasil também. E o último, Tatuagem, do Wilton Lacerda, que ganhou o Kikito de melhor filme no Festival de Gramado. Todos eles
cineastas, esse aqui radicado, mas todos eles cineastas pernambucanos, tá? Aqui você tem o cartaz do Era Uma Vez Eu, Verônica, aqui o melhor filme, menção honrosa, filme premiado. Olha o som ao redor, certo? Beleza? Premiado em vários festivais, selecionado para mais de 30 festivais internacionais. E o Tatuagem, do Wilton Lacerda, que ganhou o Kikito lá em Gramado, certo? Todos esses aqui filmes oriundos de Pernambuco, tá? Gente, literatura e produção de conhecimento. Bom, isso aqui tem muito a ver conosco, né? Nós que somos professores, então é uma coisa muito especial você falar do Paulo Freire. Não eu como, eu não sou pedagogo, nem assim, tem esse lado educador, com todo respeito, eu dou aula, eu sou um dador de aula, tá? Eu nunca me aprofundei muito na pedagogia, etc. Agora, quando você lê a obra dele, quer dizer, aquilo que ele trabalhou, o método de alfabetização em 40 horas, a pedagogia do oprimido, a pedagogia crítica, pessoal, isso aqui é uma coisa absurda, certo? A visão desse senhor aqui, a visão dessa pessoa, é uma coisa privilegiada. E para nós, professores, eu vou ser bem franco com vocês, tem até a ver muito com as críticas que a gente recebe. Tudo bem, pode criticar, vou fazer o quê, né? Muitas pessoas, quando leem sobre ele, ou ouvem falar sobre ele, certo? Ouvem sobre ele. Ah, esse Paulo Freire, é comunista, tal, pelo amor de Deus, gente. Vocês vão reduzir o cara a isso. Esse é o rótulo. Não tem como. Você falar de um cidadão desse, pelo amor de Deus, é o brasileiro mais premiado fora do Brasil em todos os tempos. Você sabe lá o que é ter 41 títulos de doutor honoris causa? 41. Em universidades como Harvard, Oxford, Cambridge. Pelo amor de Deus, gente. Vai falar o que do cara? É ele que está errado. Bom, o cara é um baita pensador em termos de educação, de pedagogia, pô. Então é uma pessoa maravilhosa que o estado de Pernambuco deu ao mundo, não ao Brasil, deu ao mundo. Pernambucano, tá? Então esse aqui, pô, um baita cara, certo? Sensacional. Talvez um dos maiores, se não o maior educador, tá? Que o mundo já conheceu. Beleza? Tudo bem? Assim como Gilberto Freire. Pessoal, por incrível que pareça, Gilberto Freire escreveu um livro dizendo como que ele não era sociólogo. Porque durante muito tempo o pessoal rotulou isso nele, sociólogo. Inclusive está aqui na pesquisa que eu coloquei. Porque vocês sabem que a principal obra dele é Casagrande Senzala. Casagrande Senzala é um dos livros brasileiros mais traduzidos no mundo inteiro, em outros idiomas. Que é justamente um livro que procura explicar a gênese da sociedade brasileira, como que ela se formou a partir da sociedade escravocrata, certo? Do Nordeste, açucareira, tá? A importância dos escravos para a formação do país e a visão de combater brutalmente o determinismo biológico, dizendo que o branco é superior ao negro. Tá? Ambos são iguais na visão de Gilberto Freire. Embora para muitos críticos, ele viesse com aquela visão da democracia racial, porque haveria um sincretismo muito grande. Não existe essa democracia racial. Ainda não. Estamos lutando para construir. Mas falar que tem uma democracia racial, isso é uma falácia. Mas ele vinha com essa ideia, não, porque eles são iguais. São iguais. Não existe diferença entre eles por causa da cor da pele. Não é isso que determina. Como seres humanos. Tá? Então ele é extremamente importante nesse sentido. Certo? E talvez alguns também façam a crítica ao fato de ele ter apoiado o golpe de 64, né? Inclusive ter sido nomeado pelo general Médici para um conselho de cultura que existia lá em Brasília. Ele era da UDN, que era um partido mais conservador dentro do espectro político brasileiro na época. Mas não estamos aqui para discutir a opinião política dele. Um baita intelectual, certo? Mais uma pessoa maravilhosa que o estado de Pernambuco nos deu, tanto ao Brasil quanto ao mundo. Assim como João Cabral de Melo Neto. Poeta, diplomata, autor de Morte e Vida Severina, A Educação da Pedra,
A Escola das Facas, certo? Foi o único brasileiro até hoje, o único escritor brasileiro, agraciado com o prêmio Neustadt, que é tido como Nobel da América. É o Nobel americano. É um prêmio concedido lá nos Estados Unidos da América. É o maior prêmio que pode ter no continente americano para a categoria de poetas e escritores. Certo? Quando ele faleceu, em 1999, especulava-se que ele era um forte candidato ao Nobel de Literatura. Tá? Mas só como vocês sabem muito bem, o prêmio Nobel ele não pode ser entregue póstumamente. O cara tem que estar vivo para ir lá receber. Certo? Provavelmente a obra mais conhecida dele, que todos vocês conhecem, é Morte e Vida Severina. Tá? A Globo fez lá nos anos 80, com a Tânia Alves, um especial de 1 hora de duração sobre esse poema dele. Certo? E foi muito bem feito à época, muito bem feito. Tá? Vocês podem buscar aí, de repente, no YouTube e assistir, vocês vão ver que é um espetáculo de obra. Né? Outro, Mário Sheinberg. Moçada, Mário Sheinberg foi deputado pelo Partido Comunista, tá? Considerado o físico teórico mais importante do Brasil. Foi ele que instaurou os primeiros cursos de computação da USP, pernambucano, de nascimento. Tá? Assim como Leopoldo Nashmin, considerado um dos mais importantes matemáticos da história do Brasil, cofundador do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada e do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Tá? Beleza? Eu sei que você vai me xingar agora, porque o cara tá pintado aqui, é antigo. Isso é muito antigo. Mas eu acho que vale a pena você citar tudo aquilo que Pernambuco já deu ao Brasil, pô. E Correia Picanso foi o fundador das primeiras escolas de medicina do Brasil. A Faculdade de Medicina da Bahia e a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Barão de Goiânia. Barão de Goiânia. Tá? Esse cara aqui. Então você pode dizer que, de certa maneira, ele é o patrono da medicina brasileira. Certo? E Ariano Vilar Suassuna. Dramaturgo, romancista, ensaísta e poeta. Perdão, moçada. Pessoal, aqui vocês sabem que tem toda uma história, que tem um viés político, porque o pai dele, João Suassuna, tinha sido governador da Paraíba. E, naquele momento conturbado dos anos 30, um dos estopins para a chamada Revolução de 30, foi o assassinato de João Pessoa, governador da Paraíba, certo? E era o candidato a vice na chapa do Getúlio Vargas, que foi derrotado na eleição de 30 pelo Júlio Prestes. É claro que havia acusações de fraude, havia todo um ambiente de efervescência política. E a questão do assassinato do João Pessoa também foi usado como motivo, certo? Pretexto, para todo o movimento que se seguiu, que a gente chama de Revolução de 30. Porque tudo bem, teve mobilização de tropa, mas para mim nada mais é do que a troca de um grupo pelo outro. Saíram os paulistas e entraram os mineiros, gaúchos e paraibanos. Certo? Muito bem. Pessoal, vocês sabem muito bem que o assassinato de João Pessoa foi um crime passional. Certo? Você tinha um triângulo amoroso, que era a Naide Beris, a moça, o João Dantas e o João Pessoa. Um meteu a bala no outro. Transformaram um crime passional num crime político. E o pai dele foi assassinado no Rio de Janeiro. Certo? E a vida inteira, o pessoal, não, foi a família Pessoa que mandou matar o pai dele. Certo? Questão de desavença política. Ele sempre atribuiu isso a essa família. Tanto é verdade que ele morreu, certo? Nunca chamou a capital da Paraíba de João Pessoa, cidade da Paraíba, que era o nome dela. Né? E após a morte do pai, tal e coisa, ele vai para Pernambuco. E como vocês sabem muito bem, ele não nasceu em Pernambuco, mas ele se enraizou em Pernambuco e toda a sua vida foi dedicada, a posteriori, né, ao estado de Pernambuco, né, já na vida adulta, sua vida produtiva, ao estado de Pernambuco. Tanto na Federal de Pernambuco, como secretário de Cultura de Pernambuco, certo? Então, ele é o idealizador do chamado movimento armorial. O movimento armorial foi um movimento que surgiu no Recife, em 1970, que era um movimento que buscava resgatar, ou então, sabe, trazer
a cultura nordestina, valorizar a cultura nordestina. Então ele fundou esse movimento armorial. Autor de obras como Alto da Compadecida, o Romance da Pedra do Reino, O Príncipe do Sangue do Vai e Volta, construiu em São José do Belmonte, onde ocorre uma cavalgada inspirada na obra dele, Romance da Pedra do Reino, um santuário ao ar livre, constituído de 16 esculturas de pedra com 3,5 metros de altura cada, dispostas em círculo, representando o sagrado e o profano. Então a vida, membro da Academia Brasileira de Letras, claro. Então a vida toda do Ariano Suassuna foi dedicada, culturalmente falando, ao estado de Pernambuco. E esse movimento armorial de valorização da cultura nordestina foi lançado no Recife em 1970. Tá? Então por isso eu coloquei ele aqui, apesar de todos terem ciência que ele é paraibano de nascimento. Certo? Mas pernambucano de adoção e coração. Tá ok? Beleza? Moçada, procurei colocar isso aqui como os principais tópicos. Busquei personalidades, danças, música, envolvendo cultura de Pernambuco. Tá joia? Beleza? Quem é da terra, obviamente, tem muito mais conhecimento que eu e não vai ter problema nenhum em responder a qualquer assunto desses lá na prova, no nosso concurso. Aqueles que não são do estado de Pernambuco, espero ter contribuído para que você tenha contato ou passasse a ter conhecimento de tanta coisa maravilhosa que esse estado sensacional da Federação Brasileira nos oferece, certo? E já nos ofereceu, principalmente em termos de figuras tão importantes no nosso meio intelectual, artístico e acadêmico, da joia e científico. Tudo bem? Pessoal, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.